Essa é a nossa companheira Silvia. Boa noite, Ela gente. vai conversar um pouquinho com vocês. Pessoal, a nossa casa, segundas-feiras temos o trabalho de atendimento fraterno. Às terças-feiras temos o passe. Agora, no começo do mês agora, já volta a yoga e volta também a evangelização. Eu acho que dia 4, dia 6 de março, já volta, na primeira semana, já volta a evangelização e a yoga. Aqueles que quiserem participar, é só conversar com a Simone. E na época da evangelização, sempre tem aqui um palestrante aos domingos. Tem yoga de sábado e acho que de segunda, que vai ser, né? E parece que o projeto é começar a ter fixo a palestra, justamente para os pais ficarem. Isso. Então, os pais que quiserem vir, e quem puder vir, quiser participar também, não precisa trazer, não precisa, vamos dizer assim, obrigatoriamente trazer o filho, mas quiser participar, a casa é de vocês. Estamos esperando vocês de braços abertos, com muita paz, muita luz, desejando a todos uma ótima semana. Temos a nossa livraria ali, tem uma gama de livros ali, para todos os gostos. É só pegar ali, assinalar lá no papel, tem o nome do livro, o telefone, a data que está pegando e o nome da pessoa. Né? Para eventualidades. E quando trouxer o livro de volta, trocar por outro, dá a baixa no livro lá e segue em frente, caminhando sempre. Então, está aí, faz parte da casa, e vocês, como fazem parte da casa, o livro de vocês também. Tá certo? E nós pegamos a rabeira, de vez em quando pega um também. Né? Então, para todos vocês. Então, mantenham-se serenos dentro da casa, porque ela pertence a vocês. Por isso nós estamos aqui. A casa é de vocês. Que Deus abençoe a todos. Agora é com a Silvia. Bom, boa noite. Muito bom estar com vocês de novo. Mas eu me sinto muito mais aí com vocês do que aqui, tá? Então, é na igualdade, tá bom? Queria então começar nos convidando a acalmar nossos pensamentos e vamos fazer uma prece de abertura juntas? Mestre Jesus, nessa bendita noite, nós juntos nessa casa de oração abençoada, cheia de boa vontade, solícita, gostaríamos de lhe agradecer por reunir os nossos corações, por nos convidar a renovar a nossa fé e as nossas atitudes. Que na noite de hoje nós possamos estender o nosso pensamento, primeiramente renovando o nosso interior, fortalecendo a nossa coragem e vontade e estendendo até os nossos lares, até todos ao nosso redor, vibrando alegria, gratidão e confiança na jornada junto de Ti, Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje eu estava pensando, veio um monte de ideia para conversar aqui,
para a gente nos fortalecer juntos. E eu cheguei em uma em especial. Bom, faz pouquinho tempo que esse ano começou, não é mesmo? Vai fazer 2 meses que nós estávamos celebrando aí em família, entre amigos, mais uma oportunidade de iniciar um novo ano. Então, eu queria trazer aqui, para esse começo de conversa, essa sensação tão boa de começo de ano, de esperança, de sensação de ter uma oportunidade enorme na mão para realizar novos sonhos, para dar conta de organizar os projetos da vida, de aproveitar a vida, a saúde que está em mãos. Enfim, eu queria trazer esse sentimento para a gente hoje. Como hoje é dia 25, certo? De fevereiro? Sim. Nós estamos com mais 309 dias só em 2025 para aproveitar. Então, pensei sobre falar sobre escolhas, as escolhas, a nossa capacidade de fazer escolhas na vida. Bom, essa atitude é algo que é muito intrínseco, é muito próprio de nós humanos, essa capacidade de realizar escolhas, de direcionar a própria vida, de dar o tom, o destino que a nossa vida toma. Isso é muito nosso. Por mais a gente, muitas vezes, nos sintamos lesados por terceiros ou afetados por escolhas também externas às nossas, mas de fato a nossa vida ela está muito em nossas mãos e no que se refere à nossa possibilidade de ação, sem dúvida, ela mora na nossa capacidade de realizar escolhas, que no Espiritismo a gente entende por o nosso livre-arbítrio. Então, fazer escolhas, eu entendo que é um ato próprio nosso de direcionar nossa atenção para nossos projetos de vida, para os nossos valores, enfim, alertando mais a nossa consciência, que é o que eu queria pensar aqui junto com vocês, sobre também as consequências delas. Uma vez tomadas e colocadas em prática. E aí eu vi na internet um pequeno poema para ajudar a gente a dar esse tom também a essa reflexão de hoje, que é a seguinte: é um poeta chamado Pablo Neruda escreveu: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E aí, que me veio de início em mente foi: e aí, o que cada um de nós estamos fazendo desse potencial que nós temos em mãos? Cada dia, cada instante que a gente respira, nós estamos vivendo uma nova possibilidade de atuar na nossa própria vida. Como que a gente está direcionando e utilizando esse poder em mãos que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio? Bom, e temos aqui em mãos, juntos, todos aqui escolhemos, ou estamos conhecendo, escolhemos conhecer, o Espiritismo, a partir da obra do Allan Kardec, que é a nossa filosofia, ciência e religião. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido procurando estar aqui com vocês, é que ela nos alerta demais a tomar as rédeas da própria vida, a tomar responsabilidade por isso que a gente está vivendo, porque isso é muito nosso. A gente pode sim sofrer influências, nós não estamos sozinhos no mundo, mas o que a gente faz com essas influências que nós estamos vivendo, isso é uma escolha muito própria. E é isso que eu sinto assim, até bastante gratidão por essa experiência, por essa busca, por ampliar a minha fé, por desenvolver minha fé aqui dentro. Eu acabo me sentindo mais fortalecida, é isso que eu queria que a gente pensasse juntos hoje.
Junto do, então, Espiritismo, vim até o Livro dos Espíritos para pensar um pouco mais sobre esse tema junto com vocês, que foi até o capítulo 1, de nome dos Espíritos, e fui até o item 7, cujo título é Progressão dos Espíritos. O Allan Kardec formulou a seguinte pergunta, que é de número 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Eu não vou ler ela na íntegra, um pedacinho para a gente refletir. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Então, é isso que a gente tanto conversa juntos aqui, como a gente já teve também um grupo de estudo que a gente precisa voltar a ter, aos sábados, a gente refletia esses temas, lia os livros semanalmente, às vezes o Evangelho, na outra semana o Livro dos Espíritos, né? Mas é um convite para todos nós de continuarmos esse estudo, de voltarmos mesmo que em casa, porque traz tamanho esclarecimento e fortalecimento da fé que só vai trazer benefícios para nós. E essa pergunta já traz o sentido de, opa, nós estamos começando, nós podemos tropeçar, mas nós viemos ignorantes, estamos desenvolvendo nosso potencial, nossa capacidade de atuar melhor na própria vida e nas demais. E aí a próxima pergunta que eu escolhi, o próximo trecho que eu tirei, está na 122, mesmo capítulo, para continuar o raciocínio. Como podem os espíritos, em sua origem, a pergunta, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? E a resposta, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Bom, como que se adquire a consciência de si mesmo? Vivendo. Muitas vezes, dentro desse tema que eu trouxe para a gente, muitas vezes a gente vai tender a recuar diante da vida e simplesmente não escolher, não agir. Ficar de retaguarda, ficar somente observando, ficar pensativos, deprimir, ficar muito ansioso. E aí acaba acontecendo por nossa vez, aparentemente a gente não escolher agir. No entanto, isso também é uma escolha, é isso que eu queria também pensar junto com vocês. E sem dúvida, acaba nos levando a permanecer por mais tempo na consequência de atitudes, escolhas mais infelizes, que é o gerar o próprio sofrimento. Ainda assim, o nosso potencial, diz o Livro dos Espíritos, os amigos espirituais nos esclarecem, constituir a nós mesmos a partir do nosso livre-arbítrio, a partir de nossas escolhas. Está em nossas mãos o oposto desse caminho de dor e de ignorância. E aí eu raciocinei exatamente isso aqui, continuando, que esse potencial de autorrealização, então, está em nossas mãos. E não é algo exatamente automatizado. Foi escolhido, decidido por este que nós entendemos por Deus. Está embasado na sabedoria divina. A fim de que conquistemos por mérito nossa ascensão, nosso desenvolvimento pessoal e, portanto, a construção, a vivência de maior felicidade na própria vida. O que diz aqui, no próprio capítulo do Livro dos Espíritos, de nome do Espírito, que é o rumo para onde nós vamos, para a perfeição. Esse é o destino de todos nós. Bom, a pergunta 115,
que está no mesmo capítulo, ela continua o esclarecimento, nos trazendo que em sua resposta, e eu só exemplifiquei, a resposta dos Espíritos que nos orientam que nós vamos passar por provações impostas por Deus. E também é bom lembrar que a gente também passa por expiações. E as expiações são um acúmulo também de outras vidas, se não dessa, que nós vamos resgatar para nos alinhar novamente às leis divinas. Isso nada mais é, de novo, do que a sabedoria e misericórdia divina atuando, não atuando, mas nos dando em mãos, no colo, a oportunidade de resgatar a paz com a própria consciência, a harmonia de novo com o universo, né? Então nós vamos passar por provações impostas por Deus, não é exatamente nenhum castigo, é simplesmente nos realinhar à justiça divina, a fim de que possamos adquirir também, como eu disse, né? As escolhas são oportunidade de a gente adquirir conhecimento através do viver, do atuar na própria vida, né? Então nós vamos desenvolver, construir, acumular experiência, acumular conhecimento dentro dessa oportunidade entregue por Deus. Nós, como obra da criação divina, partimos da ignorância, mas vamos tateando a existência, dentro de nossa existência, a partir de nossas escolhas, a oportunidade de aprendizado, aprimoramento. Então, continuam os espíritos, não exatamente no exemplo das atitudes erradas, que ferem a si mesmo e ao próximo, não exatamente de atitudes de maldade, que é o nosso partido, o início do nosso estado espiritual, né? Mas a partir da nossa ignorância. É para a gente também sentir agora um alívio dentro da gente, porque a partir dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, nós vamos sentir essas dores, esses convites à melhora de si mesmo, mas não como no sentido de nos sentirmos culpados e punidos por Deus, mas no sentido de vermos as consequências, simplesmente, ação e reação, de vermos as consequências de nossas escolhas. E aí eu pensei em trazer o raciocínio do Hamed, que é um espírito que vai trazer uma percepção mais do campo da mente humana, com a ajuda do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E aí ele diz aqui nesse trecho: efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, o estado atual que nós nos encontramos. Porque, em verdade, optamos por ele, na época, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Se, porém, achamos hoje que ele não é o mais adequado, não nos culpemos. Já fica muito claro aqui uma ajuda bem grande que eles nos dá, porque se consultarmos a mente de cada um de nós, a nossa tendência a nos culpar, a nos autopunir, aquele chicotinho nas costas, a partir do sentimento de culpa, é bastante recorrente na maioria de nós, né? Mas é o melhor que nós estamos podendo trazer para as nossas próprias vidas. É o ponto de partida, de acúmulo de experiência e de conhecimento adquirido até aqui. Também é material para a gente utilizar, para desenvolver nossa futura maturidade e melhora enquanto espíritos mais adiantados. E aí ele continua: se nos sentimos assim, errados na nossa atitude até aqui, simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas. E eu achei aqui o raciocínio dele bastante assim, objetivo. E muitas vezes, de novo consultando a nossa tendência humana, a nossa mente costuma nos levar a ruminar, preocupações, culpas, ansiedades de solução dos nossos problemas para hoje, para agora, porque a conta já está acumulando, porque o meu projeto de vida, meu sonho não está chegando na minha mão. E isso rouba a nossa energia vital,
nossa força interior. E o espaço na nossa mente para a gente reservar para separar o tempo para o trabalho, o tempo para uma leitura de um livro, o tempo para estar com a nossa família em paz, sem sentir aquele peso em que internamente a gente já está sentindo, e passar ele para fora e prejudicar nossas relações. A atitude muito simples que o remédio sugere aqui: se você sente que não está no caminho exatamente que você tem o intuito de desenvolver, então para e muda a direção. Bom, e aqui eu comecei a pensar que, juntos aqui nessa casa espírita, nós todos compartilhamos de uma fé que é no Senhor Jesus Cristo, certo? Nós aqui nessa casa nos vemos como cristãos. Então, fazer escolhas é uma oportunidade de trazer Deus para mais perto de nós. É importante, raciocinei eu, que na nossa rotina diária a gente passe a nos acostumar a trazer Deus para as escolhas mais simples da nossa vida. De um projeto novo, profissional, até como que a gente vai lidar melhor com o cônjuge em casa, ou o colega de trabalho com quem a gente não está se entendendo. Que se nós analisarmos o nosso cotidiano, mas nem com os nossos próprios pensamentos, nosso próprio repertório pessoal, a gente está lidando muito no nosso cotidiano. Normalmente a gente age no ímpeto. A gente age no calor da emoção. Mas cadê a nossa fé? Mas se nós cremos nesse coração luminoso, se Ele deixou tanto exemplo para nós, por que a gente não está trazendo Ele para essas pequenas escolhas do nosso cotidiano? Parece que não bate muito com até uma lógica. Mas sim, nós estamos habituados a sempre bater a cabeça na parede. Isso é comum, muitos de nós. Tá tudo bem, a gente precisa dizer: tudo bem, Silvia, eu te entendo. Tenta de novo, como o Hamed disse. Então age de uma forma nova, escolhe uma nova forma de atuar. E aí eu continuei aqui. Sim, nós temos a tendência diante de nossas escolhas, ainda recorrer bastante às nossas atitudes mais orgulhosas e egoístas. E assim, comprometer nossa capacidade de ver o que está acontecendo, as consequências das escolhas, não é? Mas, procurando trazer mais fé para esse nosso cotidiano, inclusive para as nossas escolhas diárias, a gente pode ajudar a dissipar essas nuvens do orgulho e do egoísmo e visualizar melhor e aprimorar a nossa capacidade de escolha no nosso cotidiano. Afinal, como já está dito e esclarecido no Livro dos Espíritos, o nosso destino não tem outro caminho. A gente pode teimar, permanecer milênios num estado de ignorância, de teimosia, na forma antiga de sermos, mas o nosso destino é a perfeição moral. Bom, aí eu vim aqui na pergunta 115, está tudo dentro do mesmo capítulo, tá? Do Espírito. E esta pergunta, cadê? Sim, aí eu já falei que, né, nós somos, sim, comparado à sabedoria divina, quem somos nós para entender de uma forma ampla, num horizonte bem alargado, as coisas que acontecem conosco, até a nossa própria atitude quando é errônea, se olharmos para a nossa personalidade, se olharmos o nosso contexto de vida, o país em que vivemos, tudo aquilo que também nos afeta, comparado a Deus, qual é a nossa capacidade de ver esse horizonte e entender melhor o que tem ocorrido nas nossas vidas?
E como que a gente tem conseguido fazer nossas próprias escolhas, comparado à visão divina do Senhor, de conseguir visualizar, na verdade, determinar como está acontecendo a nossa vida. Afinal, existe um projeto reencarnatório para cada um de nós, não é? Dessa forma, fica evidente que nós precisamos trazer mais ele para o nosso cotidiano. Isso é algo que a gente vai precisar nos relembrar cotidianamente. E a pergunta 115, ela diz, a resposta que eu trouxe já, tá? Está dentro desse contexto aqui. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só as suportam, as provas, murmurando. E assim, por sua culpa, também podemos entender, por escolha deliberada, por escolha própria, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Pode não parecer. Se a gente também olhar para a vida num contexto bastante amplo, olha o que está acontecendo até com o nosso clima. Nós estamos vivendo dias cada vez mais desafiantes. Mas o destino é muito claro. A gente está afastado da perfeição e da prometida felicidade. E a escolha tem sido nossa, não do Criador. Aí ficou claro para mim, lendo este item, que a direção é muito simples. É importante que a gente comece, ou lembre-se diariamente em nossas preces, de trazer para a nossa esperança de realização a vontade de Deus. Já que, como diz aqui nessa pergunta, tudo está ocorrendo conforme a vontade dele, que é o que nos vem como ou bênçãos ou provas. Sempre é a vontade de Deus. Portanto, diante desse oceano de possibilidades, do que a gente vai viver daqui para frente, além também de bagagem de vida, do que a gente já viveu, já tem de experiência, o meu raciocínio de hoje é que nós comecemos a praticar mais essa atitude mais submissa, que também nem tem tanto, não sei se essa é a palavra, talvez mais pelo meu orgulho, na verdade seja mesmo. Porque diante de Deus não tem por que a gente evitar ser submissos, já que Ele é a misericórdia e a sabedoria perfeita. Sim, é importante que para melhores escolhas, nós estejamos mais capacitados e desenvolvermos o hábito de fazer melhores escolhas no nosso cotidiano. É importante que para a nossa rotina, a gente traga dentro de si uma atitude mais submissa e sim, mais confiante na vontade de Deus. Assim como nessa prece que Jesus deixou para nós, está numa das suas frases, seja feita a vossa vontade. É simples. Nessa reflexão que eu pensei que ia trazer algo muito mais elaborado, é simples. Acho que o caminho da simplicidade é o mais direto. A gente precisa trazer ele. A gente precisa aprender a direcionar o nosso ideal de realização para como ele está determinando e conduzindo, não como nós sonhamos. Afinal, tem muito de nossa mentalização, de nossa idealização, tem muito ainda de propósitos mais inferiores, mais egoístas, que não contribuem exatamente com o todo. E uma vez que nós soltemos, então, o saco de pedra, fica mais fácil para eles nos auxiliar. Já que então, como eu já disse,
Não somos nós o grande arquiteto do universo. Para que direcionar e prender numa ansiedade ou numa depressão que rumine tanto já ocorrido, se nós não temos o dom de realizar nessa grandeza que não dá nem para imaginar ainda o que é a vida, o que é o viver. E Ele tem, e a gente resolveu confiar nele. Então é isso, a minha reflexão foi: vamos voltar nosso pensamento para exercitar essa confiança, depositando essas novas escolhas, esses novos projetos de vida, ou até mesmo as consequências possíveis das nossas escolhas erradas, consultando o passado, nas mãos dele. E aí tem um item aqui que nos ajuda a pensar um pouquinho mais nessa minha reflexão, que está nas palavras de Hamed de novo. Aceitemos, sem condenação, todas as sendas que percorremos. Todas são válidas se lhes aproveitarmos os elementos educativos. Ou seja, nunca deixar a culpa nos derrubar e minar as nossas energias. Afinal, tudo é proveitoso no nosso viver. Também nossos erros são base para que a gente, munidos de maior experiência, consigamos insistir mais no acerto. Porque assim, somadas, nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Bom, partindo um pouquinho então agora para a prática. Pensando aqui no simples cotidiano, de acordar, sair da cama. Como que a gente pode então lapidar melhor as nossas escolhas? Queria pensar junto com vocês. Alguém pensou em alguma atitude aí que possa trazer um pouco mais o Criador para ajudar a clarear um pouco mais as nossas mentes e trazer um pouco mais de coerência com esse futuro que vai ser mais puxado para o bem, uma atitude, uma mente, uma boa vontade direcionada para o bem, para um futuro espírito perfeito? Alguém pode me dar um exemplo de alguma atitude no cotidiano que traga mais Deus e esse maior equilíbrio para si mesmo? Uma oração matinal. Então, Um bate-papo com o Papai do Céu. Não, no começo do dia, né? Sim, é o meu primeiro item, orar diariamente. E alguém mais tem uma sugestão que eu queria pensar junto com vocês? Eu escrevi algumas coisinhas aqui, elas me parecem bastante óbvias, mas eu queria pensar junto com vocês. De estar aqui, né? Praticar dentro de si aquele sentimento de gratidão, né? Legal. Escolher um motivo, por exemplo, diariamente para ser grata, né? E fazer uma escolha específica do porquê que você é grata, por exemplo, né? E certamente vai fortalecer o nosso espírito e também vai ajudar na nossa conexão, né, com os amigos espirituais que estão tentando nos orientar cotidianamente, né? Legal. E mais uma só, para eu ouvir de vocês, para depois eu trazer as minhas eliminar opções. o conceito de injustiça dentro da gente. Se Deus é justo, não existe injustiça. Tudo segue o desígnio de Deus, que Ele pretende para cada ser humano, cada vida, cada espírito encarnado aqui, percorre o seu caminho, dentro da justiça de Deus, porque Ele é justo. A injustiça não existe. Esquecer esse conceito. Se Ele é justo, não existe injustiça. Muito obrigada. Eu queria ter trazido um pouco mais desse pensamento hoje para nós. Obrigada demais pela contribuição. Exatamente. Se tem algo no nosso cotidiano que nos leva a minar nossas forças e a nossa capacidade de olhar com clareza para as nossas potencialidades, é o sentimento de
de vitimismo. Sim, muitas vezes nós vamos ser lesados na vida. Mas nós não estamos olhando com os olhos do Criador no sentido amplo, do macrocosmos. O que a gente vivenciou e como a gente atuou no passado, para talvez ter provocado um certo desequilíbrio no ambiente. Mas não é para a gente ver como culpa, é para a gente ver como oportunidade de reajuste. Todos nós estamos aqui vivendo oportunidades de nos readequar às leis divinas. É um presente para a gente um dia descansar o nosso espírito numa santa paz e ter muito mais força e confiança para atuar, até auxiliando. Quanto que a gente recebe de auxílio aqui, né? Nós claramente estamos vendo um grande auxílio aqui nesse momento, né? Vocês podem ter certeza que eu não estou sozinha pensando aqui. Eu estou sendo inspirada. E sim, vai nos ocorrer. Nós vamos passar por grandes dificuldades, mas nós estamos fortalecidos. Estamos sob uma profunda justiça divina acima de nós. Bom, pensei eu aqui também nas nossas preces, lembrar de pedir o amparo. Porque pode ocorrer muito dentro de nós, às vezes, aquele sentimento de culpa, e a gente não recorrer a um pedido, meu Deus, me ajude em determinada situação. Por nos sentirmos errados, não termos o hábito de pedir ajuda de fato a Deus. Diante da adversidade de não saber o que fazer, pedir para Ele nos orientar. Eu não sei como que eu vou direcionar determinada finança minha para um projeto X, a casa, como eu faço? Meu Deus, sim, até nesse sentido, Ele vai nos ajudar a pensar melhor. Todo detalhe da nossa vida está tudo na mão dEle. E lembrar de sempre pedir para Ele, para educar nosso próprio espírito, que seja feita a vontade dEle antes da nossa. Buscar também, no nosso cotidiano, ambientes de natureza, para fortalecer nosso espírito e nosso corpo físico. Meditações, a ciência está mais que cheia de respostas para dizer como que o efeito das meditações traz maior saúde e clareza para o nosso pensamento. Leitura, sempre lembrando como a Mari nos orienta também. Temos tantos livros disponíveis nessa nossa casinha de oração para a gente pegar emprestado, anotar o nome, aproveitar a leitura tranquilamente. Não temos pressa de recebê-lo, é somente uma oportunidade para todos nós, de uso, de esclarecimento, de autodesenvolvimento. A leitura é um alimento para a alma. Atividade física, e eu trouxe um item aqui, que é algo muito moderno, que é redução do uso de telas. Não só celular, TV também. Redução do uso de telas, pois sempre foi. E está de uma forma muito mais curta e rápida o acesso a temas que muito mais distanciam a gente de uma clareza para fazer boas escolhas do que nos traz bom entretenimento e boa educação. Até mesmo prejudica o nosso dormir, o nosso descansar, além da nossa saúde psicológica. Dependendo do tema que a gente anda assistindo, né? Muitas vezes a gente pode tender até a ficar comparando a nossa vida com a vida de tantos influencers de vida perfeita, né? Enfim, diminuição dessas telas. Aumento de atividade física, seja uma caminhada na rua de 20, 30 minutos. Tudo isso vai trazer contribuição. E tem mais um que eu não posso esquecer de dizer. A prática do Evangelho no lar. Nós juntos nessa casa de oração, nós escolhemos confiar na providência divina e na ajuda, se não estamos juntos ou estamos conhecendo alguns de nós aqui, mas resolvemos confiar, acreditar que temos amigos espirituais nos orientando, nos amparando nessa nova jornada, nessa vida atual. Então, o Evangelho no lar vai nos fortalecer em todos os sentidos, para aumentar nosso potencial de autorrealização, de bom uso do livre-arbítrio, do poder de escolha.
uma vez por semana, um horário específico. Aproveitar o bom uso desse manual de bem viver, trazendo Deus para a nossa vida, do Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, existem tantas possibilidades, além do cotidiano de ruminação, preocupação, angústia, existem tantas possibilidades de boas ações. Tem mais uma, que tanto se convida aqui nessa casa de oração. Que a gente reserve do nosso tempo, alguma oportunidade, alguém ou alguma instituição, para a gente auxiliar, para a gente tirar nossa mente cotidianamente muito encerrada nas próprias preocupações, e até mesmo às vezes limitando a própria tendência de enxergar a vida de uma forma mais ampla e ficar muito encerrada na própria preocupação, na própria vivência, e no auxílio ao outro você acaba auxiliando você mesmo, porque você vê uma outra vivência, uma outra dificuldade, e você esquece um pouco de si e acaba sendo útil. Então, trazer para junto do seu cotidiano uma busca por ser útil também. Seja numa gentileza, num olhar gentil, no teu cotidiano, seja conseguindo direcionar realmente a tua atitude a uma instituição, assim como aqui na nossa casa de oração. E, enfim, são muitas as atitudes. E Deus sabe do quão capaz nós somos. Tem também aqui, para encerrar nosso raciocínio, no livro Caminho, Verdade e Vida, que nos ajuda também em raciocínio e reflexão num dia de evangelho, porque são mensagens mais curtinhas, que eu gostaria de ler para a gente encerrar juntos. Que foi psicografado pelo Chico Xavier, o espírito que ditou foi Emmanuel, e o nome é Caminho, Verdade e Vida. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É isso que eu queria trazer junto com vocês. Agradeço muito a atenção, peço desculpas porque eu ainda estou me acostumando, tá bom? Muito obrigada. Vamos então fazer o encerramento agora do nosso encontro. Mestre Jesus, após refletirmos junto com o Senhor, com o seu coração, o quão capazes de bem conduzir nosso viver somos, vos agradecemos a sua companhia, a sua presença em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, sempre recebendo suas forças, assim como dos amigos espirituais, para sermos confiantes na jornada, sermos constantes e cheios de boa vontade, atuando, confiando, nos alegrando e aproveitando a simplicidade do nosso viver. Vos agradecemos pelos nossos familiares e pedimos por sua saúde, seu equilíbrio, assim como estendendo esse pedido nos nossos ambientes de trabalho, nas demais instituições de onde temos auxílio, como nos hospitais, escolas, e também aqueles que estão em oportunidade de fazer uma pausa, de recuperar a própria mente, que são nos presídios. Te agradecemos pela alegria de encontrar forças junto a esses amigos espirituais
para reorientar nossa mente e assim também unindo os nossos pensamentos com a certeza que estamos enviando forças para todo esse globo, para todos os cantos desse globo, fortalecendo em todas as necessidades de cada grupo, que venha a paz, que venha a justiça social, que venham as mudanças, já que o tempo é de mudanças, e que todos nós aprendamos cada vez mais a colaborar, a nos apoiar mutuamente e fortalecer o nosso potencial de um dia nos tornarmos esses seres cheios de amor, cheios de compreensão e de atitude de apoio uns para os outros. Te agradecemos, Mestre Jesus, ainda pelo funcionamento dessa casa de oração, de portas abertas, junto de seus trabalhadores, também no plano físico, a oferecer apoio, renovação, tratamento espiritual, amizade, para juntos conduzirmos cada vez mais o nosso bem viver. Agradecemos a saúde de cada um dos trabalhadores desse lar e estendemos nossos pedidos ao nosso livro de oração, a todos os mencionados que em seus lares, em suas vidas e em suas mentes e corpo físico, o equilíbrio, a esperança se restabeleça. Com muita gratidão, que encerremos juntos então com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.